A paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC, trabalhando apostila de número 1, matéria Bibliologia. Paramos na página 116 e prosseguimos na página 117. Vamos tratar da canonicidade da Bíblia. Definição. Cânon é uma palavra latina que significa linha de medir, regra ou vara. O termo latino deriva-se do termo grego canon, cujo significado é regra ou vara. O termo hebraico, de onde se deriva o termo grego, é caná, que se refere a uma vara de medir de 6 côvados de comprimento. Quando se fala do cânon das Escrituras, refere-se a listas de livros aceitos pela Igreja em geral como livros que foram escritos sob a inspiração divina, os quais, por isso mesmo, são usados como regra de fé e da experiência prática da religião cristã. O cânon do Antigo Testamento. O desenvolvimento do cânon hebraico é um longo processo. No Antigo Testamento, encontramos os primeiros passos para a formação do cânon. Em Êxodo 21, 22 e 22, 16, temos uma coleção jurídica que recebeu poder normativo. Deus ordena a Moisés que a apresente ao povo. Em Êxodo 21, 1. Muitos testemunhos demonstram que no decurso da história de Israel, a lei mosaica foi considerada a regra divina da fé e da vida. O ponto de partida para a formação do cânon foi a Torá, o Pentateuco. A Torá foi a primeira a receber a autoridade canônica. Os próprios autores sagrados não tinham consciência de que os livros que estavam produzindo algum dia seriam parte de uma coleção reverenciada como sagrada e canônica. Isso não significa que não tinham consciência da inspiração divina de suas obras. Algumas características do cânon do Antigo Testamento. 1. O cânon hebraico é dividido em 3 partes: lei, profetas e escritos. A lei foi a primeira a receber autoridade canônica e, em seguida, os profetas anteriores e posteriores. O arranjo dos livros no Antigo Testamento hebraico é diferente, pois se constitui de 24 livros, mas são exatamente os mesmos livros do nosso Antigo Testamento. Os 12 profetas menores constituem um só livro, da mesma forma são os 2 livros de Samuel, dos reis, das crônicas e Esdras, Neemias, que na sua totalidade somam 24 livros. Quanto à divisão, Pentateuco são os 5 primeiros livros, vai de Gênesis a Deuteronômio. Profetas anteriores, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e profetas menores. E escritos, Salmos, Provérbios, Jó, Rute, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. Na página de número 118. Livros apócrifos. Definição: apócrifo vem do grego, do termo grego apócrifos, que quer dizer escondido, oculto, e aplica-se aos livros que surgiram na Palestina após o regresso do exílio por volta do ano 450 a.C. Esses livros eram ocultados do público para serem consultados apenas por uma classe privilegiada. Com o tempo, esta designação foi aplicada aos livros que tinham um aspecto bíblico ou religioso, mas cuja autoridade era questionada. Enquanto os judeus na Palestina limitavam o conteúdo de suas escrituras aos livros do Antigo Testamento, os judeus que falavam grego e que viviam no Egito não pararam por aí. Entre eles apareceu um grupo grande de livros religiosos que foram traduzidos juntamente com os canônicos e associados aos mesmos através da Septuaginta.
Os livros apócrifos espalharam-se através da Bíblia grega, a Septuaginta, para a Bíblia latina. Eles passaram naturalmente para a tradução alemã e inglesa feita da Bíblia latina. Características dos apócrifos. A maioria foi escrita entre os anos 300 a.C. e 100 a.C. O idioma de composição era hebraico-aramaico e ocasionalmente grego. Representam ampliações de livros do Antigo Testamento, particularmente Esther e Daniel, a fim de torná-los mais interessantes e edificantes. De modo geral, refletem o ponto de vista religioso judaico dos tempos posteriores ao Antigo Testamento, com certos acréscimos. A maior parte desses livros foi escrita em período de perturbação nacional e refletem a inquietação e o espírito insatisfeito dos judeus que estavam sonhando com um Estado independente. Gênero literário dos livros apócrifos. Históricos. 1º de Esdras e 1º e 2º Macabeus. Apocalíptico. O livro de Enoque, Assunção de Moisés, 2º Baruque e 2º Esdras. Romance. Tobias, Judite, o resto de Esther, História de Susana e Bel e o Dragão e a adição espúria ao livro de Daniel. Filosofia. Sabedoria de Salomão e o Eclesiástico. Salmos, oração de Azarias, doutrina, epístolas de Jeremias. Características doutrinárias dos apócrifos. Primeiro, A. Sincretismo oriental. B. Legalismo. C. Crença em milagres e no sobrenatural. D. Crença em anjos, nos demônios e no além. E. Crença em magia e feitiçaria. 4. Avaliações dos livros apócrifos. Tem certos valores históricos e religiosos. Não tem a qualidade histórica dos canônicos. Não tem a qualidade ética dos canônicos. Não tem a qualidade teológica dos canônicos. Não tem a qualidade espiritual dos canônicos. Listas dos livros apócrifos do Antigo Testamento. 1º Esdras, 2º Esdras, Tobias, Judite, adição ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, adições a Daniel, Oração de Manassés, 1º Macabeus, 2º Macabeus. Os livros pseudepígrafos do Antigo Testamento, na página 121 agora. Pseudepígrafo significa escrito falso ou escrito espúrio. São os livros que circulam sob um nome falso. Os livros dessa categoria são falsos no sentido de que foram invenções. Os livros assim chamados não foram escritos pelos autores aos quais são atribuídos. Por exemplo, o livro de Enoque não foi escrito pelo personagem de Gênesis. Tomé não foi escrito pelo apóstolo. E o Apocalipse de Abraão não foi escrito pelo patriarca. Era costume comum na antiguidade atribuir um livro qualquer a alguma pessoa antiga e bem conhecida, tanto no campo religioso como no campo secular, como nas obras filosóficas e nas obras de literatura em geral. O objetivo disso era fazer uma grande distribuição da obra, honrar o nome usado e propagar ideias e tradições dos autores dos legados. Estes livros surgiram no período intertestamentário e não constam na Septuaginta e Vulgata. São de procedência judaica, mas foram empregados pelos cristãos e muitas vezes retrabalhados. Os mais importantes dos pseudepígrafos são os livros de Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, Livro dos Jubileus, Assunção de Moisés, Salmos de Salomão, Apocalipse de Elias, 4º livro de Esdras, Carta de Aristeias e Oráculos Sibilinos. Nos últimos tempos, os escritos de Qumrã são frequentemente colocados
entre os pseudepígrafos. Característica dos livros pseudepígrafos. Exerceram considerável influência sobre ideais do judaísmo helenista. Quase todos são de natureza apocalíptica. Influência na área da tradição profética, como, por exemplo, o livro de Enoque. Página 122, classificação segundo o gênero literário. Os pseudepígrafos. Narrativas. Jubileus, a vida de Adão e Eva. Testamento, 12 patriarcas e Jó. Escritos litúrgicos, Salmos de Salomão. Apologias, carta de Aristéias e 3º e 4º Macabeus. E Apocalipse, Enoque, Baruque e Moisés. Por que não foram aceitos no cânon do Antigo Testamento? Nenhum livro foi encontrado dentro do cânon hebraico. Segundo o historiador Flávio Joséfo, os judeus conceberam a ideia de que após os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo havia deixado Israel. Todos estes livros foram escritos justamente nesse período, quando a profecia havia cessado em Israel. Fora os livros de Eclesiástico e Baruque, os demais são anônimos. E no caso do Eclesiástico, o autor não se diz profeta e nem afirmou que estava sob inspiração divina. O nível moral dos livros é baixo. Há erros históricos e cronológicos. Eles contêm mentiras, encantamentos, magia e salvação pelas obras. Esses livros só foram aceitos como canônicos pela Igreja Católica no fim do IV século. E a Septuaginta os inclui, porque como foi feita no Egito, não houve os devidos cuidados contra erros e acréscimos como houve no cânon hebraico. Página 123, o cânon do Novo Testamento. A igreja primitiva recebeu dos judeus a ideia de uma regra de fé e prática. Essa ideia foi confirmada por Jesus e pelos apóstolos, que sempre se referiram ao Antigo Testamento como a palavra de Deus. Desde o princípio, a igreja cristã tem aceitado as palavras de Jesus com a mesma autoridade que aceitaram o Antigo Testamento. Os apóstolos, reconhecendo a autoridade de seus ensinos, mandaram que suas cartas fossem lidas publicamente nas igrejas. Era natural que a literatura do Novo Testamento se acrescentasse ao Antigo Testamento. No próprio Novo Testamento, temos a evidência histórica da formação do cânon, em 1 Timóteo 5,18 e 2 Pedro 3, 1 e 2 e 15 e 16. Devido aos 300 anos de incessante e implacável perseguição, não houve uma única oportunidade das igrejas fazerem um esforço franco e razoável para chegar a um acordo geral a respeito de quais livros eram de genuína autoridade apostólica, até que Constantino, no começo do IV século, ao ascender ao trono, mandou preparar, sob a direção de Eusébio, o bispo de Cesareia, e a cargo de hábeis copistas, 50 bíblias para a igreja de Constantinopla. Através de uma cuidadosa investigação, Eusébio procurou informar sobre quais os livros que haviam sido aceitos pela igreja, em sua obra intitulada História da Igreja. Eusébio classificou os livros em 4 categorias. Primeiro, os aceitos universalmente. Segundo, os discutidos, que são Tiago, 2 Pedro, e 2 e 3 João e Judas, os quais, embora incluídos em suas Bíblias, eram postos em dúvidas por alguns. Os livros espúrios, os Atos de Paulo, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro, a Epístola de Barnabé e o Didaquê. E os livros inventados pelos hereges, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Matias, os Atos de André e os Atos de João. Nós paramos na página 123, prosseguimos no próximo vídeo na mesma página com a fixação do cânon. Amém? Queridos, boas aulas.
façam as recapitulações e se preparem para a gente estar marcando a nossa aula presencial para o primeiro domingo de abril, às 9 da manhã, onde a gente vai fazer a prova, tirar as dúvidas e já fazer uma introdução a Pentateuco, ok? Deus abençoe a todos.